Boa tarde, pessoal. Os queridos alunos da turma 9.2. Nessa segunda aula, a ideia é mostrar o processo de multiplicação de radicais, né? Então eu trouxe aqui, o exemplo A da lista, número 2, que tem aqui um produto notável, né? Ou seja, é o quadrado de uma soma. Para fazer esse produto notável envolvendo radicais, primeiro a gente tem que lembrar dos produtos notáveis, lá do oitavo ano. Então a gente tinha lá, que era esse produto notável, que é chamado de quadrado de uma soma, certo? Para resolver, a gente abria esses parênteses, né? Fazia A vezes B, A mais B vezes A mais B, certo? Dessa forma, a gente estava resolvendo os produtos notáveis. E como resultado, né, a gente tinha o primeiro, que era o A, multiplicado pelo A, vai ficar A ao quadrado. Depois pegava o primeiro, multiplicava pelo segundo termo, ficava A vezes B, pode colocar mais AB ou BA, tanto faz, né? Em geral a gente coloca AB. Depois pegava o segundo termo aqui, que é o B, vezes o primeiro, e sempre usando a regra dos sinais, né? Então B vezes A, BA ou AB. Então, mais AB. E por último a gente tinha o segundo termo, que era B, multiplicado por B, ficava B ao quadrado. Certo? Então, mais B elevado ao quadrado. Mais B elevado ao quadrado. Então a gente tinha como resposta o quadrado do primeiro, mais AB mais AB, que a gente poderia escrever como sendo o quê? Como sendo, né, mais 2AB. Era essa a ideia, né, que a gente tem lá dos produtos notáveis do oitavo ano. Quando a gente tem o quadrado de uma diferença, ou seja, vamos pegar aqui uma diferença, botar A menos o B, né, que seria quadrado de uma diferença, qual seria a resposta desse produto notável? A ideia é semelhante à de cima aqui, ó. Então tu vai pegar A menos B, certo? Vezes, né, A menos B. Vezes porque o número ao quadrado é ele vezes ele. Isso vai me dar como resposta, né, o A ao quadrado, porque é A vezes A, e mais com mais dá mais, então não aparece o mais, mas é mais A ao quadrado. Depois A vezes menos B, mais aqui na frente, ó, pode imaginar que aqui tem um mais. Para quem quer pensar bem na regra de sinais, ó, imagine que tem um mais. Então fica A vezes menos B, mais com menos, menos AB. Depois eu teria aqui, ó, né? Vamos botar esse aqui direitinho. Depois eu tenho o segundo termo, que é menos B vezes... Opa, aqui deu um... Aqui tem direitinho agora, tá? Aqui que sumiu o parênteses aqui, ó. Isso. Tem um risco aqui na minha edição, só um pouquinho aqui. Aqui mais A menos B. Aí tá botando um risco aqui por causa desse mais ali que eu botei na frente. A menos B vezes A menos B. Isto. A menos B. Certo? Então é essa a ideia. Então aqui a gente considera como sendo um sinal de mais. Eu nem vou botar para não criar aquele risco ali que a gente estava enxergando antes na tela. Tá? Mas é o primeiro vezes o primeiro vai me dar o primeiro ao quadrado. Então mais com mais A ao quadrado. Depois o primeiro vezes o segundo, A vezes B, ou B vezes A, né? Menos AB. Depois o primeiro vezes o primeiro ao quadrado. Primeiro vezes o segundo, menos AB. Agora pego o segundo termo, que é esse aqui, vezes o primeiro, que é esse aqui. Então menos AB. E por último eu vou ter o segundo vezes o segundo. E menos com menos vai dar mais. Então mais B ao quadrado. Então aqui, ó, eu consigo observar a diferença do exemplo anterior, porque aqui eu tinha
mais AB e mais AB. Aqui eu vou ter menos AB e menos AB. Isso vai gerar uma soma de AB, que vai dar menos, vou botar aqui direitinho, menos 2AB, certo? Esse é o produto notável, né, o chamado de quadrado de uma diferença. Esse é o quadrado da soma. Vocês vão observar mais adiante que não é um produto notável, mas é uma multiplicação bastante importante, que quando eu faço um termo, né, somado, multiplicado por um termo igual, porém com um sinal de menos, tá? Isso aí a gente vai usar em racionalização, que é um conteúdo que eu vou trabalhar nessa semana. Se eu multiplicar aqui, ó, né, um termo, que eu tenho uma soma de dois termos aqui, aqui eu tenho uma diferença de dois termos, se eu multiplicar isso aqui, vocês vão ver que a resposta vai ser simplesmente o quadrado primeiro, né, menos o quadrado segundo, certo? Por quê? Porque essa soma ali vai ficar igual a zero, porque vai gerar um termo positivo e um negativo. Isso aqui, repetindo, isso aqui não é um produto notável, mas é uma multiplicação que a gente vai fazer logo. Então eu já vou passar aqui a ideia, ó, primeiro vezes o primeiro, então vai ficar o primeiro ao quadrado. Depois o primeiro aqui, ó, vezes o segundo, vai ficar mais com menos, menos AB. E olha o que vai acontecer aqui quando eu pego o segundo vezes o primeiro. Eu vou ter mais com mais, vai ficar mais AB, certo? Então, já consigo observar que aqui eu vou ter menos AB e mais AB. Na hora de somar, eles vão se cancelar. E aqui, por último, eu vou ter o segundo vezes segundo, mais com menos, vai ficar menos B ao quadrado. Essa soma, que nem eu falei para vocês, acaba dando zero. E aí a gente vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então é uma multiplicação, né, de dois binômios que a gente está fazendo, né, uma soma aqui de dois termos, e aqui uma diferença de dois termos, que a gente vai utilizar com radicais. Por isso que eu estou revisando, isso aqui é um conteúdo, né, que vocês viram no 8º ano, então eu estou revisando, que mais a gente vai usar isso aqui também. Então, já que foi revisado, o que a gente vai fazer? A gente vai passar para identificar como é que a gente resolve esse quadrado de uma soma de dois termos. Que como a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui também. Vamos escrever dois parênteses iguais a esses dois aqui, esses dois termos, e vamos começar a multiplicação. Então vamos lá. Olha ali. Escrevi raiz de 11 mais raiz de 2 vezes raiz de 11 mais raiz de 2, porque aqui é ao quadrado. Caso eu tivesse um cubo aqui, que eu não vou colocar num exemplo dessa lista, né, a gente teria que multiplicar 3 vezes, ou seja, repetir esse termo aqui 3 vezes, certo? Como vocês já viram no slide anterior, pego o primeiro vezes o primeiro, então 11 vezes 11, posso botar 121, como posso botar 11 ao quadrado. Então vamos lá. Ó, 11 vezes 11, 11 ao quadrado, 11 vezes 2, primeiro vezes o segundo, ó, vai dar 22. Estou botando aqui, né, 11 vezes 2 para você saber o que está acontecendo. Já multipliquei o primeiro por todos, agora eu pego o segundo termo. Raiz de 2 vezes 11 vai ficar 11 vezes 2. Lembrando que quem está dentro multiplica quem está dentro. Sempre essa regra, né? Depois o segundo vezes segundo, pode botar 4 ou 2 ao quadrado. Por que eu não botei 4 aqui, né? Por que tu não botou 121? Porque o aluno vai observar que dá muito mais trabalho. Se ele fizer 11 vezes 11, tem que fazer uma continha, botar o 121, e depois ele vai observar que vai ficar a raiz quadrada de 121, que vai dar 11. Como está aqui, ó. Então a gente acaba não fazendo essa multiplicação, só deixa indicado e usa a propriedade. Como ele tem o expoente 2 e aqui o índice é 2, ele sai, esse 11 sai da raiz. A mesma coisa acontece com outro 2 ali. Aqui vai dar 22, aqui também vai dar 22. E o que eu posso somar aqui? Professor, eu não posso somar o 11 com esse 22. Não pode, porque, lembrando, a regra de soma de radicais diz o seguinte: a gente só pode somar radicais iguais, né? Quando tem, ou radicais não, quando tem o mesmo radicando aqui, ó. Então raiz de 22 mais raiz de 22 eu posso somar. Esse 11 eu vou somar com esse 2. Então ele vai gerar o que? 11 mais 2 vai gerar 13. E 22 mais 22 não dá 44. Lembrando, né? Vai ficar 1 raiz de 22 mais 1 raiz de 22
2 raiz de 22. E aí termina aqui a conta, porque a gente não consegue, né, somar esse número aqui que não tem raiz com esse outro que tem raiz, certo? Então esse é o exemplo A da lista. Vamos pegar um outro exemplo agora, o exemplo F, né? Aqui a gente tem, no exemplo F, 3 raiz de 2 mais 2 vezes 3 raiz de 2 menos 2. Lembrando, lá no slide 1, né, quando eu falei que seria importante a gente lembrar, naquela situação onde eu tenho um termo multiplicado por outro termo, diferenciando apenas o sinal, olha aqui, ó. O que vai acontecer, né, quando eu tenho uma situação que nem essas? Então, vou multiplicar 3 vezes 3, porque quem está fora multiplica quem está fora e quem está dentro multiplica quem está dentro. Então vamos lá, 3 vezes 3, 9. Raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. Então primeiro vezes primeiro já foi. Pega o primeiro agora vezes o segundo. Então vai ficar 3 que está fora vezes menos 2, menos 6. A raiz vem junto. Depois pega o segundo termo. Segundo vezes o primeiro. Então, olha lá, 2 vezes 3, quem está fora multiplica quem está fora. E a raiz vem junto. E por último eu vou ter 2 vezes 2 que dá 4. Lembrando da regra de sinais, mais com menos, menos. Quando eu chego, né, e faço essa multiplicação, eu observo o seguinte, que esse 2 aqui vai sair da raiz porque ele está ao quadrado. E a raiz é quadrada. Então, vai ficar 9 vezes 2, porque saiu da raiz. Esse aqui, ó, na hora de somar, eles têm o mesmo radicando, eles podem ser somados. Mas, professor, na hora de somar, o que aconteceu? Esse aqui, somado com esse, vai cancelar, vai dar zero. Então, esses dois termos aqui, eles vão sempre ser um mais e outro menos. Quando? Quando eu estou multiplicando, né, um termo vezes o outro, termos iguais, onde só tem uma diferença de sinal, um sendo mais e outro sendo menos, sempre vai anular esses dois aqui do meio, certo? Então, como resposta, 9 vezes 2, 18. 18 menos 4 vai dar quanto? 18 menos 4, 14, né? Então, tá ali. O que eu observo aqui que eu vou chamar a atenção, certo? Sempre, quando eu tiver multiplicação de dois termos, um com sinal de mais e outro com sinalzinho de menos, sendo iguais esses termos, se eles tiverem raiz, eles vão gerar um número aqui, ó, sem raiz. Isso vai ser importante lá na racionalização, tá? Racionalização de denominadores, que é o que a gente vai falar nas próximas aulas. Vamos para o nosso... Aqui, deixa eu ver aqui, a gente já fez esse aqui e esse aqui, tá? Então a gente fez dois exemplos aqui, né, bem importantes aí pra gente... Foram dois exemplos ou três? Deixa eu lembrar aqui. Aqui a gente tem o exemplo A, todo ele desenvolvido, depois exemplo F, isso, tá? Todos eles desenvolvidos, certo, pessoal? Um abraço, espero que vocês estejam aí, ó, estudando bastante em casa nesse período de pandemia, né? A gente está aguardando aí o retorno das aulas. Um abraço aí a todos.